A paz do Senhor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pode sentar. Eu não sei, Dé, Cris, eu já ia embora. Não sei como você tá, mas Deus já falou. Deus já falou conosco. Deus já nos orientou, já nos exortou. E eu me senti constrangido, porque quando eles falaram sobre a oferta, às vezes eu fico pensando, será que vocês entenderam o pedido? Pode ser que não entenderam nada, ou, né, eu não quero ficar reforçando, porque já tomamos um puxão de orelha. Mas quando o pai pede alguma coisa, a gente vai falar, pai, por que vai comprar isso? Né, João? Né, Gi? Eles não ficam questionando. Não é difícil, né? Até às vezes a gente vai comprar uma roupa no shopping lá, eu compro um negócio, eu não comprei para eles não falam, pai, eu quero também. Não fala isso. Mas eu não sei. Você quer ir embora? Quer ir embora? Você pode ir embora, gente. Já que horas são? 1h06. Tá tarde. Se você quer ir embora, mas se você quer ficar, fica aqui mesmo. Você ficou constrangido? Amém. Você ficou envergonhado? Amém. Eu só não fiquei tanto porque minha cota eu dei. Então, se eu não tivesse dado a cota, meu Deus, eu falo, não vou pregar hoje não, porque eu já tomei um puxão de orelha, passa para o outro aí, passa para você, de verdade. Assim, eu não sei, como que você está? Quem está constrangido? Vamos lá, quer levantar a mão? Quem ficou constrangido? Eu fiquei. Quem ficou assim, tô devendo? Não levanta a mão. Mas que Deus toque em você isso daí, esse sentimento seu, e que você entenda. Porque eu posso ficar questionando, Dé, tudo isso para caixa, para quê? Para que a mesa, caixa? Estou falando caixa. A mesa, para que isso? Não precisa não, vamos fazer outra coisa. Mas quem é a nossa liderança? Quem sabe o que precisa aqui, mais que eu, mais que você? Quem sabe? São eles. Então, descansa aí. Se você não entendeu, hoje eu acho que você vai entender, né? Entenderam? Entenderam? Não? Tá difícil para falar agora, hein? Igual meus alunos. Pesou, hein, professor? Antes de ir para a quadra, eu sempre falo alguma coisa. Aí eles sempre, né, acham que é uma coisa legal, eu dou uma cutucadinha nesse. Ô, professor, 8º ano. Ô, professor, pesou, hein? Mas por que pesou? Às vezes pesou, né? Vamos acalmar agora? Quem estava na quinta-feira, no estudo, falou sobre imaginação. Certo? Por que a festa narniana? A gente falou bastante coisa. No estudo tinha 40 páginas. Para quê? Para você entender por que a festa narniana. Por que o festival narniano. E é interessante a gente trabalhar a imaginação. Eu sou um cara muito racional, tá? Sou muito racional. Quando eu entrei na igreja as primeiras vezes, eu tomava um susto. O que esses leões... Aí quando essa festa narniana, eu não estava com traje, nada. Eu vim com a roupa normal. E todo mundo caracterizado, todo mundo bonitão, diferentão. E eu estava com a roupa normal, né? Eu era tipo uma visita. Eu achava estranho. Mas sabe, eu aprendi um termo assim, eventos grandes pontes. Eventos grandes pontes. Esse momento é uma grande ponte que a nossa comunidade tem com a sociedade, com a comunidade de fora. De apresentar Cristo de uma maneira muito, muito imaginativa. Aí na quinta a gente deu estudo, na sexta eu, a Gigi e a Ká saímos, não tinha nada combinado. E eu fui para um casarão que só tinha artes, do surrealismo. Trabalhei a minha imaginação. Eu fui entrando e vendo os quadros lá, imaginando. Tinha gente viajando na maionese, cada quadro uns quadros estranhos.
pessoal meia hora naquele quadro ficava conversando. Falei, mano, o que eles estão vendo aí? Não estou vendo nada disso. E sabe, uma coisa na arte que eu até postei as fotos dos quadros e eu falei sobre a arte. Eu falei sobre o artista, que o artista, de alguma forma, sempre se conecta à espiritualidade. Sempre tem na arte alguma coisa voltada à espiritualidade. Um momento. E a gente tem a arte na Bíblia, gente. A gente tem a imaginação na Bíblia o tempo todo. A gente não entende quando a gente lê o Antigo Testamento como um judeu. Aquelas palavras hebraicas nos faz viajar. Ela é poética, ela é linda, ela é maravilhosa. O português não consegue traduzir o original. Mas se nós lêssemos a Bíblia no original, a gente ia ficar em Nárnia o tempo todo. A gente ia viajar. E às vezes a gente lê aqui e não entende nada desse jeito. Mas o Senhor quer nos levar a cada dia a esses momentos. Não de viajar na maionese, mas de se conectar com o Senhor. Eu tenho essa mensagem no meu coração. Não é uma mensagem pronta, ela não vai terminar hoje, mas ela vai continuar comigo. Mas Deus, algum tempo atrás, já tinha falado comigo. E o interessante, a primeira mensagem desse ano, alguém lembra? Foi dia 18 de janeiro. Hoje é dia? Que dia que é hoje? Meu, acorda. Que dia é hoje? Não é dia 20 ainda, tá? Você está aqui na igreja, hoje é domingo, tá à tarde, você não almoçou. Hoje é dia 19. Então faz exatamente... obrigado. Quem respondeu, Fábio? Obrigado, Fábio. Há exatamente 6 meses e um dia, o nosso pastor pregou sobre a roda. Alguém lembrou? A roda está onde? Hã? Mas a roda está em que texto? Hã? Jeremias 18. E eu gostaria de ler Jeremias 18. Vocês estão, meu Deus, misericórdia, vocês estão mortos. Depois da pancada, vamos lá, acorda agora. Agora acorda. Já tomou, já apanhou, vamos. Eu não queria falar isso, eu falei, não vou falar vamos hoje. Teve jeito, acorda agora, tá bom? Jeremias 18. Eu vou ler na Bíblia aqui, ó, folheando gostosamente a Bíblia, a palavra do Senhor. O texto, vamos lá, do 1 ao 6, na NVI eu vou ler, tá bom? Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro, e viu trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo à sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor: como um barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Feche seus olhos, queria orar, mas não durma. Se você vai dormir, fica com o olho aberto. A Deus, Senhor, depois de tantas coisas que vivenciamos aqui, nesse dia, nesse domingo, de poder celebrar, a Deus, queremos entrar na oficina do oleiro. Senhor, ajuda-nos a entrar na Tua palavra, a entendê-la, a compreendê-la e sair diferente. Pai, em nome de Jesus, ser com cada um aqui, Pai. Pai, depois de uma repreensão, depois de um puxão de orelha,
Ah, Pai, depois de sermos confrontados, Senhor, toca no nosso coração nesse momento, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Oh, Edinho, você consegue colocar? Eu queria que você entrasse hoje na oficina do oleiro. Eu nem sei se o Dé pôs essa imagem. Vamos ver se ele vai conseguir colocar. O vídeo. Ah, desculpa. Barulho? É o barulho? Estão vendo aí? Todo mundo viu? Todo mundo viu? Vocês viram o que aí? Uma roda embaixo, vocês viram? Em cima, a roda. Vocês entraram na oficina do oleiro? Viram o que mais? Enxergaram o barro? Ou vaso? Você viu? Essa roda aí é da época que Jeremias entrou na oficina do oleiro. E se eu pudesse dar um tema, eu vou falar na oficina do oleiro, mas um subtema. Os ciclos da vida nunca param, mas as mãos do oleiro nunca deixam de trabalhar. Quem aqui já passou por um momento assim, parecido? Que tudo que Deus estava construindo começou se desfazendo. Imagine o oleiro fazendo e o barro se desfez. E você, na sua vida, na sua rotina, tudo começou se desfazendo como um barro. Os dias de alegria ficaram dias de tristeza, dias de perdas, dias de enfermidade, dias que Deus parece distante. Vocês já passaram por isso? Esses momentos? Jeremias estava passando um momento difícil ali. Imagine Jeremias pregando, tipo o Dé e a Cris. Depois da pregação, ele está sozinho. Eles se sentiram sozinhos. Estou falando com um povo que não está entendendo, que não está obedecendo. É isso que Jeremias sentia. E ele foi falar, Deus chama ele para pregar para um povo que... Só que antes de pregar, o que ele faz? Jeremias, desce a casa do oleiro. Eu falei oficina, o texto fala casa. Mas eu fiquei, caramba, casa? A gente olha a casa, a gente acha que a casa lá é uma bagunça. Que vai fazer o vaso dentro da casa. Mas antigamente, a oficina e a casa eram próximas. Era dentro da casa, mas era numa parte diferente. Era um cantinho, um ateliê. Não é o cantinho da bagunça, mas é na oficina do oleiro. Uma coisa. E o povo com o coração estava bem obediente, moldável. Só que a palavra que Jeremias ia trazer era de juízo. Você acha que é legal, gente? A gente quer ser mensageiro da alegria, mensageiro da esperança, o mensageiro das boas novas. Vai ser legal, vai ser tudo bem. Mas Jeremias estava indo para o juízo. Ele estava sendo preparado para falar sobre o juízo. Mas Deus leva Jeremias para um lugar que não é o templo. Deus não leva Jeremias para o palácio. Deus leva Jeremias para a oficina. E é isso que Deus quer nos levar.
Se você olhar Jeremias 18, do 1 ao 3, a gente leu: levante-se e desça à casa do oleiro, ali ouvirá a minha mensagem. Então eu desci à casa do oleiro e o vi trabalhando. E dentro do trabalho, do descer, eu pensei em movimentos. Eu queria falar de 5 movimentos. O primeiro movimento é o descer na casa, ou descer, o que eu estou falando? Descer aonde? Na oficina. Por que oficina? Sabe, na oficina, a oficina é lugar de transformação. Na oficina não é lugar de aparência, é lugar que Deus quer nos mostrar que há algo sendo gerado. Oficinas são lugar de trabalho, não de exposição. Na oficina ninguém espera encontrar peças perfeitas. Na oficina a gente espera encontrar peças sendo trabalhadas. E a gente vive numa cultura totalmente que quer ver as coisas aonde? Na oficina? Quer ver as coisas na vitrine. Tudo pronto, bonitinho. É assim que a gente quer. Tudo preparado. Tudo legalzinho. Só que Deus trabalha na oficina. Antes da evidência, vem a preparação. Antes da conquista, tem os processos. E antes da terra prometida, tem o quê? Tem o deserto. E aí, irmão, é algo que a gente pode pensar. A igreja não é um showroom de peças perfeitas. Ninguém é perfeito. Ninguém. Por mais que você venha bonitinho, todo mundo assim, ó, eu falo, ninguém é feinho. Todo mundo é bonitinho. Todo mundo é lindo. Vocês são lindos. Mas vocês não estão prontos. Ninguém está na vitrine para ser vendido. Na igreja. É lá, é na oficina que o oleiro trabalha. Os corações que precisam ser moldados. Quando Deus nos leva na oficina, Ele não está escondendo o nosso valor. Ele está preparando para termos utilidade. Dá para entender? Você entendeu? Que você aqui, você não é para ser evidenciado. Como a palavra mais falada entre os jovens, algumas delas, né? Umas eu vou trazer. Protagonista. Deus não está te fazendo protagonista. Às vezes a gente está acostumado na sociedade de hoje, essa ideia de protagonista. Ficar em evidência. Mas Deus está nos preparando para algo muito maior que nós não imaginamos. Ou nem entendemos. Mas a gente pode trabalhar a imaginação. O Senhor não está nos trabalhando, não está trabalhando a gente para ser o protagonista ou o cara ou a influencer. Não é isso. E dentro da educação, da rede pública, tem um tema, não sei hoje, mas há 2 anos atrás, a gente, professor, tem que deixar o aluno ser o protagonista. O protagonismo juvenil. Deixa. A educação está ficando doida. Eles que são os caras e a gente só o mediador. Não faz nada, media. Tá bonitinho aqui. Mas por quê? Ele precisa estar no centro. Irmãos, você está na igreja, você não é o centro. Você faz parte do corpo de Cristo. E você não é a parte mais bonita do corpo de Cristo. Você é uma das partes que há uma função importante. Deus está nos preparando para sermos úteis e não fúteis. Segundo movimento,
que o Dé falou. A roda gira, mas as mãos não param. Jeremias 18:4 diz assim: mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se nas suas mãos. Por isso, ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. O que acontece? O vaso perde a forma. Nossa tendência é olhar para onde? Vamos lá na oficina, a gente está olhando, nesse trecho aí, o que aconteceu? A gente olha para quê? Para quem? Para o olheiro? Olha o trecho aí, fala o quê? A gente olha para o barro. Mas Deus nunca chamou Jeremias para observar o barro. Chamou para observar o olheiro. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Quando toda vez eu leio esse texto, eu olho para onde? Para o barro, não o olheiro. A gente fala, caramba, por que o barro? Por que aconteceu com o barro? A gente se preocupa com o barro, tadinho do barro. A gente fica com dó até. Queria até dar, deixa ali, para, oleiro, deixa aí que tá bonitinho. A gente olha para o que está sendo desfeito. Mas Jeremias pede para a gente olhar para as mãos. A roda nunca para de girar. E as mãos do olheiro nunca deixam de trabalhar. Enquanto eu olhava para o barro sendo desfeito, Deus continuava formando aquilo que eu não conseguia entender. E se a gente olhar, a gente acha que os ciclos, quando acontece uma coisa sendo desfeita, a gente acha que Deus nos abandona. A gente acha que Deus não está com a gente. Imagine o barrinho, tadinho, se desfez, ó, Deus deixou. A roda gira, mas as mãos do oleiro permanecem no barro. Isaías, não precisa abrir, só vou citar aqui. Isaías 64:8 diz assim: nós somos o barro, tu és o nosso oleiro. Dá para entender que você é o barro e quem é o oleiro? É Deus. Eu sou um barrinho, apenas. Ou não, né? Eu não sei o que você é. Espera aí, sumiu aqui. Filipenses 1:6 diz assim: aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la. Sabe, na hora da roda girando, a hora que o negócio está pegando e o negócio desfazendo-se, e a gente olhando que Deus nos abandonou, a gente esquece. A gente esquece que o Senhor está trabalhando com a gente. A gente olha só o que está em volta, os ciclos da vida acontecendo. A gente se preocupa com o giro da roda. A gente olha o que está em volta da gente. O que está acontecendo? Não foi a roda que transformou o barro, mas foi a permanência do barro nas mãos do oleiro que vai transformar. Você está girando e está olhando para onde? Para a roda ou para as mãos? Terceiro movimento: barro ainda moldável ou vaso endurecido? Barro moldável ou vaso endurecido? Sabe, o maior perigo não é ser desfeito. O maior perigo é ter um coração endurecido. E como está seu coração? Porque no contexto da Bíblia, se você continuar, Jeremias, Jeremias, Deus fala assim: vai lá na oficina, na casa do oleiro e observa.
Olha o que acontece em Jeremias 19. Pode abrir. Capítulo 19, versículo 1. Depois eu vou pular para o 10 e 11. Olha o que está dizendo aí. Assim diz o Senhor. Fala o que para Jeremias? Lê aí comigo, a igreja. Nossa, peraí, a igreja só está aqui. Nossa, obrigado, igreja. Vou falar de novo, tá, igreja? Mais uma vez. Vamos, igreja. Peraí. Esse lado não tá lendo. Só aqui, ó. Tá muito devagar. Vamos lá. 1, 2, 3. Amém. Agora vamos lá para o 10 e 11. Lê comigo a igreja. Nem onde morrer tem lugar para os caras, hein? Nem para enterrar, na verdade. Morrer, eles morrem lá, mas vão ser enterrados em outro lugar. Olha o negócio. Você quer ser barro moldável ou esse vaso aí, ó? Quem é você? Eu acho que hoje Deus quebrou alguns vasinhos da gente. Já quebrou. Mas quem é você? E a gente percebe que esse vaso está dentro da gente. Ezequiel diz: tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Vocês estão com pedra no coração, ou seu coração está empedrecido. É assim que pode falar? Seu coração está duro. Obrigado. Fala, Paulinho. Para não gaguejar, o Paulinho vai falar para mim. Petrificada. Melhor. Seu coração está assim. Seu coração está endurecido. O seu coração está moldável. Sabe, Jeremias, há uma grande diferença de 18 para o 19. Na continuação, desce a casa do olheiro, vê lá o barro. Olha, não é isso. Olha lá, observa a cena. Deus não fala o que vai fazer. Deus leva o cara, desce. Jeremias estava num lugar alto. Jeremias estava num lugar bacana. Poderia ir para outro lugar, ó, já condena esse povo. Não, Deus prepara Jeremias para levar a mensagem. Ele não é preparado para ir em qualquer lugar. Ele vai lá na casa para levar uma mensagem, no primeiro momento, uma mensagem de arrependimento. Uma mensagem, ó, povo, vocês se preparem. Há oportunidade de arrepender-se. No 19, gente, Deus é amoroso, mas Deus não tem juízo. Ele não vai castigar ninguém. Lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a gente vai ver o amor, o perdão, mas há um juízo, há um julgamento nas consequências que vivemos. E no 19, a gente vê que não há o momento do arrepender-se, é o momento do juízo de Deus. E Deus procura corações moldáveis. Deus não procura pessoas perfeitas. Você se acha perfeito? Então, nem fica na igreja. Aquela a oficina. Nós estamos sendo trabalhados. Temos falhas. Não somos perfeitos. Só que você é quem? O coração moldável ou não? Sabe, olhando e vendo a situação, a minha oração mudou. A minha oração mudou e tem sido mudada. Porque é com o tempo. Não é assim. Senhor, mude as minhas circunstâncias.
A minha oração era assim: Senhor, mude as minhas circunstâncias. Só que o Senhor muda a nossa oração. E a nossa oração pode ser: Senhor, conserva o meu coração moldável em tuas mãos. Porque a gente quer orar: Senhor, muda tudo. Mas a gente tem que prestar atenção e orar de outra maneira. Senhor, molda o meu coração, porque está ficando duro. Eu não consigo, eu preciso do Senhor. Quarto movimento. E esse quarto movimento me trouxe a pensar em tudo isso. E Deus mudou o meu olhar. Mas o movimento que eu queria estar só para pregar era esse: a vulnerabilidade nas mãos do olheiro. A Cris falou sobre isso, uma palavra que está aqui. A vulnerabilidade do olheiro, nas mãos do olheiro. Sabe, a gente quer estar no controle das coisas. A gente quer controlar todas as coisas. Você já ficou no momento que não dá para controlar nada? E tentou controlar? Tiraram você do controle? Eu fiquei assim. Só que a gente esquece que a roda continua girando. E a gente quer estar no controle. Para a roda, agora não dá. Para. Eu sou o barrinho aqui, estou sendo desfeito. Agora para, não dá. Não estou gostando disso. A gente quer fazer isso. Roleiro, para. Roda, para. Corta o pé do cara lá. Você viu que é no pé que fica rodando? O vídeo estava escuro. Cara, como que o cara consegue rodar? Mas a gente quer parar. O melhor vaso não é o que chama mais atenção para si, mas é o que revela a habilidade do olheiro. Eu queria citar alguns exemplos de vaso ou barro. Alexandre, estou ficando confuso. Mas eu queria citar, por exemplo, na vulnerabilidade, Charles Spurgeon. Cada um fala um jeito, mas eu falo mais ainda do outro jeito. Sabe que ele tinha muita dor. Ele tinha depressão. Ele era um grande pregador. E ele, por passar por tantos momentos sendo desfeitos na vida dele, ele não parou de pregar. Ele continuou pregando. Um homem que pregava muito. Um que faleceu no mesmo ano que o meu pai faleceu, um pastor chamado Timothy Keller, morreu de câncer. O mesmo câncer que meu pai faleceu, teve o problema da doença. O Keller, até o fim, ele escreveu. Até o momento que ele estava padecendo, ele continuou servindo. Um vasinho, na vulnerabilidade, nas mãos do olheiro. Eu conheço um professor, eu tive aula com ele, Luiz Saião, outro exemplo. Estou falando que é herói? Estou falando que eles são vasos. Não estou falando que eles são melhores. Mas, por exemplo, Luiz Saião, esses dias ele pediu oração, ele teve que explicar os problemas dele, porque ele é um cara muito conhecido no meio teológico. Ele falou: gente, sem dor ou com dor, eu continuo servindo. Ora pela minha saúde, tá bom? Solamente. Por que eu estou falando isso? Antes de continuar, vou citar 2 textos bíblicos em Coríntios. 2 Coríntios 4:7, lá vai dizer assim: temos esse tesouro em vaso de barro. Paulo fala isso. Temos esse tesouro em vaso de barro. Deus tem tanta riqueza para nos encher, mas a gente não pode ser enchido por Deus, mas Ele nos enche. Mas nós somos quem? O vaso. Quem que é o tesouro aí? Vem da onde?
esse tesouro. E a gente não quer passar vulnerabilidade. A gente não quer passar por momentos de dor. Olhando o vaso ou o barro sendo desfeito, eu pensei na dor. Eu pensei só em dor. Há um ano atrás, a roda minha estava num lugar de dor. Eu falei que ia falar há um ano atrás, mas eu não vou falar. Mas eu vivi um momento de dor, sendo desfeito, sendo moldado, saindo do controle. Meu, horrível. Eu quero estar no controle de muitas coisas, mas foi horrível. Não, nem dirigir eu dirigia. Imagine, quem dirige quer dirigir, né? O tempo todo. Se você está de passageiro, o que você quer fazer? Hã? Se você está de passageiro, você quer fazer o quê? Hã? A gente quer estar no controle. Ô, é pra cá. Tira o pé do freio. Acelera. Vamos. Eu falei, vamos de novo. Mas não era assim, não. Vocês estão comigo no movimento? Então? Onde que eu tô? Hã? Quarto movimento? Não saí do quarto movimento ainda, tá? Estar no lado da vulnerabilidade me ensinou a colocar os meus pés no chão. Vou ler de novo. Estar no lado Vou beber. Estar no lado da vulnerabilidade tem me ensinado e tem colocado os meus pés no chão e colocado os meus olhos e coração nas mãos do olheiro. Sabe, eu gosto de dor. Já ouviu alguém falar isso? Alguém gostar de dor? Alguém gosta de dor? Ninguém. Eu sou formado em fisioterapia. E sabe a função do fisioterapeuta? Tirar dor. Tirar a dor. E o que é, quando a gente está com dor, o que a gente quer fazer? Tirar a dor. Mas a dor é importante. A dor faz parte, é um sinal de que algo não está bem. Mas na verdade a gente gosta de mascarar a dor. A gente mascara a dor. Não vai nem no médico, toma um remedinho. Ela passa. A dor passa. Mas quando eu passei pela dor, eu queria sair o mais rápido possível. Só que eu estava na roda, eu não estava no controle. Deus estava no controle. E nós temos que parar para pensar, será que a gente quer tirar a dor? A dor revela o que não está legal. Será que você tem percebido? Há um ano atrás, eu estou na roda, a roda girando, e um ano atrás eu ganhei isso daqui, no culto de dar. Eu ganhei isso daqui também no culto de dar. Aqui eu ganhei da igreja, não sei se foi da igreja, mas eu tenho um cartãozinho, foi a igreja que me deu. E aqui foi uma irmã que me deu. Alguém sabe o que é esse vaso? Isso daqui é uma arte. Kintsugi. Isso daqui não está no olheiro, tá bom? É uma arte japonesa. E no meu ciclo de dor, a pessoa falou assim, e entra na mensagem que o Dé também trouxe, a marca. Tem uma marca aqui. Essa arte japonesa é quando restaura um vaso quebrado e de laca, com pó de ouro, ele é grudado. Em vez de desfazer, ele fica mais bonito. E aí a pessoa falou para mim da marca que eu vou ter. Falou um monte de coisa, mas não lembro agora. Mas eu falei, eu ganhei um vaso aqui e outro vaso há um ano atrás. Por quê?
Ah, eu sou o vaso. Eu sou um vasinho de Jesus. Tem a florzinha de Jesus? Eu sou um vasinho de Jesus. Não canta essa música. Não, vasinho de Jesus. Sabe? Deus pode permitir que a gente viva marcas. Deus permite. Só que quem gruda ou quem cicatriza é o Senhor. Ele permite que vivemos marcas na nossa vida. Eu não vou entrar na mensagem no der, mas é um processo que o Senhor permite. E a vulnerabilidade, o vaso sendo desfeito, parece que eu sou frágil. Mas é entender que somos frágeis. E entender que quem cuida é o Senhor. Todo o processo das nossas vidas é o Senhor. A roda não vai parar. O vaso vai continuar ali. E as mãos do Senhor estão ali. Quinto movimento. O oleiro e as suas mãos. A gente viu o oleiro trabalhando. De quem são essas mãos? Essas mãos é que nos formaram. Se a gente for lá para Gênesis, o Senhor nos formou da onde? Do pó. Do pó vem o quê? O barro vem da onde? O Senhor nos forma. Em Jeremias a gente vê que o Senhor nos molda. Em João 1,14, a gente vê que Jesus, o oleiro, ele entra na oficina, o verbo se faz carne. Alexandre, você está viajando. Em Hebreus, a gente vê, em Hebreus 4,15, a gente vê que o oleiro conhece a nossa dor. Temos um sumo sacerdote que pode compadecer das nossas fraquezas. Em João 20, a gente vê o quê? As marcas do oleiro. Meu Deus, o que é isso, Alexandre? O carpinteiro virou oleiro? Não é isso que eu quero dizer, não quero viajar na maionese, não é isso que eu estou falando. Mas Deus, no Antigo Testamento, é nosso oleiro, olhando lá. E a gente pega esse processo, esse movimento, a gente vê o Senhor lidando com todos nós. Ele está cuidando da gente. Ele está cuidando da gente. E a gente não percebe. Jesus habitou entre nós. Eu comecei na casa. E olheiro, que não é Jesus, mas é um sentido figurado das mãos de Deus sobre as nossas vidas o tempo todo. Ele se tornando homem. O barro continua na roda e as mãos continuam a trabalhar. Minha maior esperança não é que a roda pare de girar. Minha esperança é saber que jamais sairei das mãos do oleiro. E eu queria que você ficasse em pé. Eu não sei se você conseguiu entender o movimento, se você está no movimento ainda, ou se você saiu do movimento de estar na casa do oleiro. Você está comigo? Quem que é você nesse processo? Eu não vou quebrar esse vaso. Quem é você? Esse vasinho? Que acha que é o mais bonitão? Ou você entende o que Deus tem feito na sua vida? Ou você é um kitsugi?
que está com uma marca aí? Ou você está ainda igual barro, sendo moldável? Quem é você? Ou você está só olhando para a sua dor, achando que todo mundo é culpado, até Deus? Quem é você? Eu queria que você fizesse essa oração, sozinho aí, quietinho. O ciclo está continuando. Você quer que a roda pare? Só que a gente vai passar por todos os ciclos. Eu não sei qual é o teu ciclo. Se é saúde, se é financeiro. Qual é o seu problema? O que está quebrando em você? Não é o externo. O problema não é externo. O problema é o que está no nosso coração. E a dor revela. Por quê? É pensar, por que eu sinto o que eu estou sentindo? Por que eu reajo do jeito que eu estou reagindo? Por que eu não permito que a palavra do Senhor entre no meu coração? Por que eu não permito que o oleiro continue agindo na minha vida? Faça essa oração, você. Onde que você está? Num vaso endurecido? Num barro moldável? Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser. O que você quer ser? Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Eu não sei o que você orou, mas eu acredito que nós precisamos, toda vez que oramos ou vemos uma palavra, nós temos que sair diferentes e se posicionando. Muitos falam em apelo, muitos falam em decisão, mudar a chave. Gente, quando a gente passa dor, a gente fala, por que eu, Deus? Por que eu tenho que passar por isso? Mas eu oro, mas Deus permite. Ah, mas eu sirvo, mas Deus permite. Mas eu entrego e renuncio minha vida pelo Senhor, mas Deus permite acontecer coisas nas nossas vidas que são desfeitas. E Deus quer moldar-nos lá dentro.
levando de aparência, de showroom, de evidência, ou de estar na oficina? Onde você está? Onde seu coração está? Essa mensagem é uma mensagem simples, mas que ela vem e volta. Há 6 meses atrás ouvimos que a roda girava e você está na mesma rodagem da roda. Um ciclo se fecha na minha vida. Eu percebi cada coisa, eu consegui entender. Eu não vou falar aqui, não vou me expor. Não é sobre mim, mas é sobre Deus, sobre as mãos do oleiro que eu queria dizer. Você tem que estar nas mãos do oleiro. Se renda a Ele. Se molde ou não, deixe Ele moldar você. Não queira dar jeitinho. Seja maleável. Permita-se ser moldado por Deus.